Buenas, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um bate-papo super rápido com vocês. Galera, o Botafogo, todo mundo sabe que está numa situação de penúria, uma situação financeira muito difícil, e foi aventado aí, nesses últimos dias, que o Botafogo ia tentar a contratação de alguns jogadores como o Cueva do Santos e o Neilton, né, do Inter, né, que é velho conhecido nosso. Entretanto, a gente percebe claramente que são negociações que podem levar um bom tempo para se concretizar. E também não existe nenhuma garantia que tais contratações dariam certo, né? Que realmente fazem parte daquele perfil de jogadores que nós precisamos nesse momento. Neilton é um jogador que vive de altos e baixos, pode dar certo, pode não dar, entendeu? Tem um salário altíssimo lá no Inter, algo em torno de 350 mil reais. E o Cueva, o Santos já bateu o pé e disse que só sairia de lá em caráter definitivo. Então eu acho que a gente já pode descontar esse aí, né? Esse de qualquer forma não vem. Enquanto novas contratações não acontecem, é bom a gente se lembrar de uma coisa: o Botafogo disputa hoje um campeonato à parte. O campeonato do Botafogo é para não cair. Esse é o nosso título, até para que o projeto da Ernest Young seja implementado com sucesso, que a gente tenha maiores chances de salvar o clube. A permanência na primeira divisão é o nosso título, é fundamental. E com a vitória de domingo passado sobre o Avaí, a gente se aproximou um pouco mais desse objetivo. Por que eu digo isso? Porque o Botafogo, disputando um campeonato à parte, não pode perder, aliás, ele tem que vencer jogos que são fundamentais para a conquista do nosso objetivo. Lembrando que clubes rebaixados nos últimos anos pontuaram entre 42 e 45 pontos, certo? Então, eu tenho alguns clubes aqui, alguns jogos que são chaves para o Botafogo e que totalizariam no máximo 48 pontos, sendo que desses 48 pontos, alguns nós inclusive já conquistamos, tá? Nós já conquistamos 3 pontos contra o Fortaleza, nós já conquistamos 3 pontos contra o Bahia, certo? Já conquistamos 3 pontos contra o Vasco, certo? 3 pontos contra o Fluminense, e 3 pontos contra o CSA e 3 pontos contra o Avaí, né, nesse fim de semana. Mas por que eu estou mencionando precisamente esses clubes? Porque, na minha opinião, esses são os confrontos que o Botafogo vai ter no campeonato que valem para nós 6 pontos. Por quê? Porque são times que vão brigar na mesma faixa que o Botafogo, ou um pouco mais abaixo, ou então mais ou menos na mesma faixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nosso jogo contra o Fortaleza fora, no segundo turno, nós precisamos vencer. Bahia também fora, precisamos vencer. Vasco fora, precisamos vencer. O Fluminense, a volta é em casa. Precisamos vencer, certo? Todos esses a gente precisa vencer. Então, quais são eles? Fortaleza, Bahia, Chapecoense, Vasco, Fluminense, CSA, Ceará e Avaí. Se nós vencermos todos os nossos confrontos contra esses times, nós faríamos 48 pontos e conseguiríamos atingir o objetivo de permanecer na Série A com sucesso. Se não conseguirmos 6 pontos contra todos esses times, a gente vai ter que ou vencer outros jogos que eu não computo, né, como jogos fáceis de serem, não, nem fáceis, né, mas mais possíveis de serem vencidos do que outros. Por exemplo, jogo contra o Atlético Paranaense nesse domingo é um jogo fundamental. São 3 pontos que o Botafogo não pode deixar de conquistar, certo? Até porque a gente nem sabe se o Atlético Paranaense vem com o time principal, embora o time reserva deles também seja de muita qualidade. Então, são 3 pontos que a gente não pode deixar escapar. Nós já perdemos, na verdade, 9 pontos em casa. Foi perder para o Palmeiras, que embora não tenha sido no Newton Santos, mas foi jogo em casa. Foi perder para o Grêmio, aquele jogo ridículo que nós perdemos, e a derrota também para o Santos, que foi uma outra derrota ridícula, né, que nós sofremos. A gente não pode se dar o luxo mais de perder jogos em casa, certo? Mesmo que seja contra equipes teoricamente mais fortes do que a nossa. Então, galera, o recado de hoje é esse. Já fez o seu sócio-torcedor hoje? Você que ainda não é sócio-torcedor? E você que é sócio-torcedor? Já fez o sócio-torcedor da sua mãe? Já fez o sócio-torcedor do seu pai? Dos seus filhos? Da sua irmã? Do seu irmão? Galera, o momento é esse, para que a gente possa comemorar no final do ano
o sócio torcedor não é uma opção. Beleza, galera? Um grande abraço e hoje à noite nós teremos mais uma live da RB. Fiquem ligados, ok? Grande abraço, helenos e helenas, e até mais.